O sol não apenas brilhava. Ele castigava. Era um calor antigo, quase consciente, como se o deserto tivesse acordado com vontade própria naquele dia, decidido a cobrar cada passo, cada respiração, cada erro cometido por qualquer coisa viva que ousasse existir sob ele. O tipo de calor que não dá aviso, não oferece piedade. O tipo de calor que transforma o ar em lâminas invisíveis, corta os pulmões por dentro e faz até os insetos se esconderem sob a terra rachada. Naquela tarde, até o silêncio parecia cansado. A fazenda estava ali, jogada no meio do nada, como um erro esquecido pelo mundo. Cercas tortas, algumas já caídas, outras mantidas de pé apenas pela insistência do arame enferrujado. O celeiro inclinava para um lado, como um velho bêbado que se recusa a cair de vez. A terra, antes fértil, agora era um mosaico de fendas profundas, cicatrizes abertas pela falta de chuva e pelo excesso de abandono. Nada ali prosperava por vontade própria. Tudo sobrevivia por teimosia. E o homem também. O fazendeiro estava ao lado do poço, camisa colada ao corpo pelo suor, chapéu gasto puxado para baixo para proteger os olhos da luz impiedosa. Era magro, não de fraqueza, mas de resistência. Um corpo moldado por anos de escassez, de dias longos e noites vazias. A pele marcada pelo sol contava uma história que ele nunca dizia em voz alta. Havia perdas ali. Muitas. Mas ele não falava delas. Nunca falou. Ele vivia para o poço. Não por apego romântico, nem por tradição. Vivia porque sem ele não existia amanhã. O poço era tudo e água para beber, para os poucos animais que restavam, para molhar a terra e enganar a morte por mais uma estação. Cada balde puxado era uma vitória pequena, silenciosa, conquistada à força de braço e vontade. A corda rangia enquanto ele puxava o balde, o som ecoando seco no ar parado. Quando a água finalmente surgiu, limpa e fria, contrastando com o inferno ao redor, ele respirou fundo. Aquela visão ainda lhe dava algo parecido com a esperança. Pouca, mas suficiente para continuar. Foi então que ele sentiu. Antes de ouvir. Antes de ver. Um tremor leve, quase imperceptível, percorreu o chão sob suas botas. Não era vento. O vento naquele lugar anunciava sua chegada levantando poeira, assobiando entre as tábuas soltas. Aquilo era diferente. Era profundo. Ritmado. Vivo. Ele ficou imóvel, o balde ainda suspenso, pingando gotas preciosas que se perdiam na terra seca. Fechou os olhos por um segundo, como quem confirma um pressentimento antigo. O deserto tinha uma linguagem própria, e ele aprenderá, ao longo dos anos, a escutar. O tremor voltou. Mais forte. Depois, o som. Cascos. Muitos. Não era uma manada comum. Não era gado desgarrado. Havia cadência ali. Disciplina. Um ritmo que não se confundia com o acaso. O coração do fazendeiro bateu mais rápido, não por medo imediato, mas por reconhecimento. Ele sabia o que aquilo significava. Virou-se devagar. Não porque fosse corajoso, mas porque correr, naquele lugar, era apenas outra forma de morrer cansado. Seus olhos percorreram o horizonte ondulante até encontrarem o que o deserto começava a revelar, como sombras se materializando sob o sol cruel. Cavaleiros. Surgiam de longe, primeiro como manchas escuras, depois como figuras definidas. Homens montados, alinhados, avançando sem pressa, mas sem hesitação. O sol refletia em lanças, em canos de rifles, em adornos que se destacavam contra a poeira dourada. Apache. O fazendeiro sentiu a garganta secar. Não havia surpresa ali. Apenas a confirmação de algo que sempre esteve à espreita. Aquela região não era neutra. Nunca fora. Era um território de tensão permanente, sustentado por uma regra silenciosa que ninguém precisava explicar. Brancos e Apache coexistiam à distância, desconfiados, armados, esperando o menor sinal de fraqueza. E quando um grupo Apache se aproximava daquele jeito, direto, organizado, sem tentativa de desvio,
havia apenas duas razões possíveis: guerra ou desespero. Os cavalos avançavam firmes, levantando poeira, mas não em fúria. Era um avanço calculado, pesado, como se cada passo fosse necessário. Os homens pareciam parte da própria paisagem, integrados ao deserto, como se tivessem nascido dele. Rostos pintados, olhos atentos, posturas retas. Não havia gritos, não havia ameaças explícitas. Isso tornava tudo ainda mais perigoso. O fazendeiro largou o balde no chão, com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse ser interpretado como um desafio. Sua mão deslizou instintivamente até perto do revólver preso à cintura, não para sacar, mas para se lembrar de que ele existia. Sabia, no entanto, que aquilo não mudaria nada. Um homem sozinho contra aquele grupo não tinha chance alguma. Os cavaleiros pararam a poucos metros do poço. O silêncio caiu como um peso esmagador. Até os insetos pareciam ter desaparecido. O calor continuava, mas agora havia algo mais sufocante no ar, a expectativa. O líder desmontou primeiro. Era mais velho que os outros, o corpo marcado não apenas pelo tempo, mas pela autoridade. Cada passo que dava parecia medir o terreno, não por cautela, mas por respeito. Ele parou diante do poço e olhou para o fazendeiro com uma expressão que não era raiva, nem amizade. Era necessidade. O fazendeiro sentiu o suor escorrer pelas costas, frio apesar do calor. O poço, naquele instante, deixou de ser apenas uma fonte de água. Tornou-se poder. Tornou-se sentença. O líder Apache apontou para o poço. Depois, levantou o cantil vazio. Nenhuma palavra foi dita. Não era preciso. O fazendeiro seguiu o gesto com os olhos. Pensou nos dias sem chuva. Pensou no gado perdido. Pensou na terra que mal se mantinha viva. Pensou no fato de que aquela água talvez fosse tudo o que o separava da ruína total. Mas também pensou no que aconteceria se dissesse não. Naquela região, ninguém sobrevivia muito tempo ignorando as regras não escritas. E uma delas era clara: quando eles vinham assim, não havia espaço para negociação longa. A resposta precisava ser imediata. Errada ou certa, mas imediata. O deserto observava. O fazendeiro respirou fundo. Sentiu o coração martelar no peito, tão alto que parecia denunciar sua indecisão. Olhou para o balde no chão. Água limpa. Pouca. Olhou para os homens à sua frente. Cansados. Firmes. Humanos. Ele ainda não sabia que aquela decisão mudaria tudo. Só sabia que, naquele momento, o sol queimava, o deserto cobrava, e aquela tarde não terminaria do jeito que todas as outras haviam terminado. Ele percebeu, com uma clareza quase dolorosa, que o sol não se poria normalmente naquele dia. O silêncio no poço não era vazio. Era denso. Pesado. Um tipo de silêncio que empurra pensamentos para dentro do peito e obriga o coração a se explicar. O fazendeiro sentia isso como uma pressão constante atrás dos olhos, como se o deserto inteiro tivesse prendido a respiração para assistir ao que viria a seguir. O líder Apache permanecia imóvel diante dele. Imponente, mesmo sob o sol que castigava sem distinção. A postura ereta escondia o cansaço profundo, mas não o negava. Havia poeira grudada na pele, marcas de dias longos demais sem descanso, sem água suficiente. Ainda assim, não havia súplica em seu rosto. Apenas dignidade. Um homem que não pedia, mas também não recuava. O cantil vazio pendia de sua mão como uma sentença. Ele o ergueu levemente, apenas o suficiente para que o gesto fosse visto. Não houve ameaça, não houve urgência teatral. Aquele movimento simples dizia tudo o que precisava ser dito. Precisamos de água. Agora. O fazendeiro engoliu em seco. O poço estava ali, aberto, oferecendo a única coisa que mantinha sua vida em funcionamento. Ele sabia exatamente quanta água tinha. Sabia quanto duraria se racionasse.
Sabia o quanto já estava perto do limite. Dividir significava apostar contra o próprio futuro. Negar significava apostar contra o próprio presente. O tempo desacelerou. O calor continuava, mas parecia distante, como se o corpo dele tivesse entrado em outro ritmo, mais lento, mais cruel. O ranger da madeira do poço ecoava como um som exagerado. Uma gota de suor escorreu pelo seu rosto e caiu no chão seco, evaporando quase no mesmo instante. Ele pensou em ir buscar mais água depois. Mentira. Sabia que não havia depois garantido. Pensou nos dias em que acordava antes do sol para evitar o pior do calor. Pensou nas noites em que se sentava sozinho à mesa, comendo em silêncio, ouvindo apenas o vento bater nas paredes da casa. Pensou em tudo o que havia perdido para continuar ali, insistindo numa terra que parecia querer sua morte lenta. Vieram lembranças antigas. Uma cozinha pequena, muitos anos atrás. Uma mulher mais jovem, mãos firmes, limpando um corte em seu braço enquanto dizia que algumas coisas, quando negadas, apodrecem por dentro. Ele não lembrava mais do rosto dela com clareza. Só da voz. Só do jeito como dizia que a água nunca era apenas água. Piscou os olhos, afastando o passado. À sua frente, os guerreiros aguardavam. Nenhum deles avançou. Nenhum levou a mão à arma. Isso tornava tudo pior. Não era um assalto. Era um teste. O líder Apache baixou o cantil lentamente e apontou, de novo, para o poço. Depois, bateu levemente com o punho fechado no próprio peito. Um gesto curto. Firme. Como quem diz, a responsabilidade é sua. O fazendeiro sentiu o coração bater tão forte que temeu que eles pudessem ouvir. A água não era suficiente. Ele sabia. Eles provavelmente também sabiam. O líder não era ingênuo. Aquela decisão não era sobre abundância. Era sobre escolha. Se dividir, poderia sobreviver hoje e morrer depois. Se negar, morreria ali mesmo. O deserto não oferecia opções gentis. Por um instante, ele pensou em gritar. Em dizer que não podia. Em explicar. Mas explicações eram inúteis naquele lugar. As regras não escritas do território não incluíam longos discursos. Incluíam ações. Ele abaixou os olhos para o balde no chão. A superfície da água refletia o céu cruel, distorcido pelo leve tremor da sua mão quando se agachou para pegá-lo. O balde era pesado. Não pelo peso da água, mas pelo que ela representava. Levantou-se devagar. Sentiu os olhos de todos sobre ele. Os cavalos permaneciam inquietos, bufando, como se também sentissem a tensão. O vento passou fraco, levantando um pouco de poeira, mas não trouxe alívio. Ele caminhou 2 passos à frente. Parou. Respirou fundo. E então, com o braço tremendo, estendeu o balde em direção ao líder Apache. Não houve reação imediata. O silêncio se aprofundou, quase ensurdecedor. Por um momento que pareceu longo demais, ninguém se mexeu. O fazendeiro sentiu uma pontada de arrependimento, rápida e cruel. Não havia mais volta. O líder deu um passo à frente. Pegou o balde com as 2 mãos, com cuidado, como quem aceita algo sagrado, não como quem toma um espólio de guerra. Seus olhos encontraram os do fazendeiro por um breve segundo. Não havia gratidão explícita ali. Havia reconhecimento. Ele bebeu apenas um gole. Depois passou o balde para o guerreiro ao lado. Um por um, eles beberam. Sem exagero. Sem desperdício. Cada gole parecia calculado, consciente do valor daquele líquido. O fazendeiro acompanhava com os olhos, sentindo o peito apertar a cada vez que o nível da água baixava. Era como assistir à própria sobrevivência escorrer lentamente. Quando o último guerreiro devolveu o balde, restava pouco. Muito pouco. Ainda assim, o fazendeiro não se moveu. Não reclamou. Não recuou.
Foi então que ele percebeu algo diferente. 2 guerreiros desmontaram com dificuldade. Entre eles, sustentado mais do que andando, havia um jovem. O corpo pendia, sem força, como se cada passo fosse uma concessão da própria morte. A perna esquerda estava envolta em tiras de couro encharcadas de sangue seco. O cheiro chegou antes da visão completa. Infecção. O tipo que não espera. O rosto do jovem estava pálido demais para alguém que vivia sob aquele sol. Os olhos semicerrados mal conseguiam focar. A respiração era curta, irregular. Ele não sobreviveria muitos dias daquele jeito. Talvez nem aquela noite. O fazendeiro sentiu um aperto diferente no peito. Não era medo. Era compreensão. Agora tudo fazia sentido. A água não era o objetivo final. Era o caminho. O líder Apache aproximou-se novamente. Desta vez, olhou diretamente para o fazendeiro, depois para o jovem ferido. Não houve gesto dramático. Apenas um olhar prolongado, pesado, carregado de significado. Pedido. Desafio. Teste. Aquele olhar dizia mais do que qualquer palavra: você já começou. Vai terminar? O fazendeiro sentiu as pernas pesarem. A garganta fechou. Ele sabia tratar ferimentos simples. Sabia o básico. Mas aquilo era grave. Trazer um Apache ferido para dentro de sua casa seria cruzar uma linha que poucos homens brancos cruzavam e continuavam vivos depois. Mas também sabia de outra coisa. Se recusasse agora, nada do que fizera antes teria valor algum. O jovem gemeu baixo, um som fraco, quase infantil. O líder não desviou os olhos do fazendeiro. O sol continuava alto. O deserto continuava observando. A água havia sido apenas o começo. Agora, a vida inteira dele estava em jogo. O fazendeiro não respondeu com palavras. Ele apenas se virou e apontou para casa. O gesto foi simples, quase indiferente, mas carregava um peso que fez o ar ao redor parecer ainda mais denso. Convidar guerreiros Apache para dentro de sua casa não era apenas um ato de ajuda. Era um rompimento definitivo com tudo o que aquele território havia aprendido a odiar, temer e atacar por gerações. Houve um instante de hesitação. Os guerreiros se entreolharam. Nenhum desmontou de imediato. Rifles permaneceram pendendo dos ombros, lanças firmes nas mãos. O líder observou a porta da casa como se avaliasse não apenas o espaço físico, mas o que aquele teto representava: vulnerabilidade. Então, ele assentiu com a cabeça. 2 homens ajudaram o jovem ferido a avançar. Cada passo era uma luta. O rapaz gemeu baixo, o corpo sacudido por um tremor involuntário. O fazendeiro abriu a porta e deu passagem, sentindo o coração acelerar quando o primeiro deles cruzou o limiar. A casa era simples. Pequena. Um único cômodo principal, mesa de madeira marcada por cortes antigos, uma cama estreita encostada na parede, prateleiras com frascos de vidro, panos velhos, ervas secas penduradas em cordas. Não havia luxo, nem conforto real. Apenas o suficiente para continuar vivo. Do lado de fora, os guerreiros se espalharam. Formaram um semicírculo em torno da casa, posições calculadas, olhos atentos ao horizonte e à porta. Rifles agora estavam nas mãos, não nos ombros. Qualquer grito errado, qualquer movimento suspeito, e aquela casa se tornaria um túmulo improvisado. O fazendeiro sentiu isso no peso do olhar deles. Ele conduziu o jovem até a cama e o deitou com cuidado. O cheiro da ferida preencheu o ambiente quase imediatamente, um odor doce e podre que não deixava espaço para ilusões. Aquilo estava avançado demais. Muito avançado. Ele puxou o pano que envolvia a perna e o que viu fez seu estômago revirar. A carne estava inchada, escura em alguns pontos, esbranquiçada em outros. Pus escorria lentamente, misturado com sangue seco. As bordas da ferida estavam irregulares, maltratadas por tentativas desesperadas de conter o sangramento.
Moscas haviam deixado marcas, embora agora estivessem afastadas pelo movimento e pelo cheiro forte de álcool que o fazendeiro já começava a preparar. Aquilo era o tipo de ferimento que matava homens fortes. O jovem abriu os olhos por um instante, confuso, assustado. Murmurou algo em sua língua, a voz fraca, quase um sussurro. O líder entrou até a porta, parou ali, sem cruzar totalmente o espaço, respeitando um limite invisível. Seus olhos acompanharam cada movimento do fazendeiro. Não havia confiança plena. Havia vigilância. O fazendeiro respirou fundo. Pegou uma bacia, despejou água, misturou álcool, pegou uma faca curta e começou a limpá-la com cuidado. Suas mãos tremiam levemente, não de nojo, mas de consciência. Ele sabia que não poderia errar. Um erro, e tudo acabaria ali. Quando tocou a perna do jovem, o grito veio. Agudo. Cru. Um som que rasgou o ar da casa e ecoou para fora como um tiro invisível. O fazendeiro congelou por meio segundo. Lá fora, ouviu-se o som metálico de rifles sendo ajustados. Passos rápidos na terra. O coração dele disparou. Aguente, e murmurou, mais para si mesmo do que para o jovem. Ele pressionou a perna, começou a limpar a ferida, retirando o pus, o tecido morto. O sangue voltou a fluir, vermelho vivo, escorrendo por entre seus dedos. O cheiro piorou. Era o cheiro da morte sendo confrontada diretamente. O jovem gritou de novo. E de novo. Cada grito era uma faca girando na tensão do momento. Cada grito podia ser interpretado como tortura. Como traição. Como ataque. O fazendeiro não parou. Lembrou-se de mãos mais velhas guiando as dele, muitos anos atrás. De alguém dizendo que dor, às vezes, era o único caminho para salvar o que ainda podia ser salvo. Lembrou-se de ervas amargas, de panos fervidos, de paciência. Trabalhou. Cortou o que precisava ser cortado. Limpou até onde conseguiu. Desinfetou com tudo o que tinha. Amarrou firmemente, pressionando para conter o sangramento. O suor escorria pelo seu rosto, pingando na terra do chão. Seus braços começaram a doer. As costas queimavam. O tempo perdeu sentido. Horas se passaram naquela luta silenciosa. O sol começou a descer, mas o calor ainda se agarrava às paredes da casa. O jovem já não gritava. Gemia abaixo, depois nada. O fazendeiro sentiu o pânico subir por um instante, mas percebeu que a respiração, embora fraca, estava mais estável. A febre ainda estava ali. Mas não subia mais. Ele recuou um passo, apoiou as mãos na mesa, respirando pesado. As pernas tremiam. Sentia-se drenado, como se tivesse derramado parte de si naquele esforço. Olhou para o jovem. Vivo. Por enquanto. Abriu a porta devagar. Do lado de fora, os guerreiros estavam exatamente onde haviam ficado. Nenhum se movera. O líder avançou 2 passos, os olhos fixos no rosto do fazendeiro, buscando sinais. Não de sucesso. De verdade. O fazendeiro assentiu com a cabeça, um movimento pequeno, mas claro. O líder fechou os olhos por um breve instante. Quando abriu, algo havia mudado. Não era alívio pleno. Era respeito. Ele entrou até a soleira, parou diante do fazendeiro e, sem dizer uma palavra, tocou o próprio peito com a mão aberta. Depois, tocou o braço do fazendeiro, firme, sem agressividade. Honra reconhecida. Não houve agradecimentos. Não houve promessas. Apenas aquele gesto silencioso, mais poderoso do que qualquer discurso. Pouco depois, os apaches se prepararam para partir. O jovem ficou, sob os cuidados do fazendeiro, protegido agora por algo invisível, mais real. Quando o último cavaleiro se afastou e o som dos cascos desapareceu no horizonte, o fazendeiro se deixou cair sentado à mesa. O corpo inteiro doía. A mente estava vazia. Ele acreditou, por um momento,
que tudo terminaria ali. Estava profundamente enganado. Os dias seguintes chegaram estranhos demais para serem ignorados. Na primeira manhã, o fazendeiro acordou antes do sol, como sempre. O corpo ainda doía da noite anterior, os braços pesados, a cabeça latejando. Ao sair de casa, sentiu algo diferente no ar. Não era o calor. Não era o vento. Era uma sensação incômoda de presença. Foi então que viu. Pendendo da cerca quebrada, havia carne fresca. Um pedaço grande, limpo, recém-caçado. Não havia marcas de roubo, nem trilhas de animais ao redor. Aquilo não era acaso. O fazendeiro ficou parado por um longo instante, olhando, tentando entender. No deserto, nada aparece do nada. No segundo dia, encontrou lenha empilhada ao lado do celeiro. Lenha boa. Seca. Cortada com cuidado. Trabalho de alguém que sabia exatamente o que fazia. Ele passou a mão pelos troncos, sentindo a aspereza da madeira, e um arrepio percorreu-lhe a espinha. No terceiro dia, percebeu marcas no solo. Não eram pegadas comuns. Eram sinais sutis, quase invisíveis para quem não soubesse olhar. Riscos na areia, pequenas pedras posicionadas de um jeito específico, símbolos deixados não para serem vistos, mas para serem entendidos. Proteção. O fazendeiro compreendeu, finalmente. Ele não estava sozinho. E não estava esquecido. A sensação de estar sendo observado não o abandonava. Às vezes, ao trabalhar na lavoura, tinha a impressão de que olhos atentos acompanhavam cada movimento seu, escondidos entre as colinas distantes ou atrás das formações rochosas. Não era medo. Era vigilância. Proteção silenciosa. Mas o mundo fora daquele pedaço de terra não funcionava com a mesma lógica. A notícia se espalhou como fogo em campo seco. Um homem branco havia ajudado os Apache. Um fazendeiro tinha dividido água. Havia tratado um ferido. As versões se distorciam a cada boca que as repetia. Alguns diziam que ele agora servia aos selvagens. Outros juravam que havia sido pago com ouro roubado. Para muitos, a verdade pouco importava. O que importava era o poço. A água era poder. E poder sempre atrai homens errados. Eles chegaram no fim de uma tarde, quando o sol começava a descer e o céu adquiria aquele tom vermelho sujo, prenúncio de coisas ruins. Eram 5. Cavalgavam sem formação, rindo alto, cuspindo no chão. Pistoleiros. Homens moldados pela violência e pela ganância. Os cavalos pararam diante da casa, levantando poeira. Um deles desmontou com exagero, o sorriso torto carregado de desprezo. Então é você, disse, olhando ao redor. O amigo dos índios. O fazendeiro não respondeu. Isso pareceu divertir ainda mais os homens. Um deles desceu do cavalo e caminhou até o poço, chutando a borda de pedra. Bela água, comentou. Seria uma pena se alguém tomasse isso de você. Antes que o fazendeiro pudesse reagir, o golpe veio. Um soco seco no rosto, rápido demais para ser evitado. Ele caiu de joelhos, sentindo o gosto de sangue na boca. Vieram outros chutes. Costelas. Costas. Rins. Risos. Chamaram-no de traidor. Diamante de selvagens. Disseram que homens como ele precisavam servir de exemplo. Amarraram-lhe as mãos com força, apertando até os pulsos arderem. Jogaram-no no chão como um saco vazio. Cuspiram nele. Um dos pistoleiros aproximou-se, ajoelhou-se à sua frente e segurou-lhe o queixo. Vamos queimar tudo, disse. Casa, celeiro, poço. E você vai assistir. Depois, talvez, a gente deixe você vivo. Talvez. O fazendeiro sentiu o desespero tentar subir, mas algo conteve. Um silêncio interno. Uma certeza estranha. Ele olhou para o horizonte, para as colinas que começavam a escurecer com a chegada da noite.
O vento mudou. Não foi imediato. Foi sutil. Um sopro diferente, frio demais para aquela hora. As chamas que um dos pistoleiros tentava acender na palha do celeiro vacilaram. Então veio o som. Um assovio agudo, cortando o ar como uma lâmina. Os pistoleiros congelaram. Antes que qualquer um pudesse reagir, sombras se moveram. Rápidas. Precisas. Um homem caiu sem sequer entender o que o atingira. Outro tentou sacar a arma, mas foi derrubado com um golpe seco. Não houve gritos prolongados. Não houve caos desnecessário. Os Apaches surgiram como o próprio deserto em movimento. Silenciosos. Mortais. Implacáveis. O ataque foi curto. Calculado. Alguns pistoleiros fugiram, largando armas, chapéus, dignidade. Outros ficaram no chão, respirando com dificuldade, aprendendo da forma mais dura que aquela terra agora tinha regras novas. O líder aproximou-se do fazendeiro ainda amarrado. Cortou as cordas com um movimento preciso. Ajudou-o a se levantar. Não houve perguntas. Não houve discursos. Apenas consequência. Quando tudo terminou, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Quando a poeira baixou, nada naquele território seria igual novamente. Quando o último eco do confronto se dissolveu no ar noturno, restou apenas o som da respiração pesada e o farfalhar distante do vento entre as colinas. Os pistoleiros derrotados jaziam espalhados pela terra e alguns inconscientes, outros gemendo baixo, todos reduzidos à própria insignificância. A poeira assentava devagar, como se o deserto quisesse observar, confirmar, memorizar. O fazendeiro estava de pé. As cordas haviam sido cortadas com precisão, sem espetáculo. O líder Apache permanecia à sua frente, olhos firmes, postura serena. Não havia pressa agora. Não havia ameaça. Apenas um silêncio diferente e mais amplo, mais fundo, e o tipo de silêncio que se instala depois que a justiça encontra seu lugar. O líder fez um gesto curto, chamando 2 guerreiros. Um deles trouxe algo nas mãos. O fazendeiro percebeu o brilho discreto antes de reconhecer o que era, e um colar feito de ossos polidos e turquesas antigas, as pedras azuis marcadas pelo tempo e pelo uso cerimonial. Não era adorno comum. Aquilo carregava história. O líder ergueu o colar e, com um cuidado quase ritual, colocou-o ao redor do pescoço do fazendeiro. O toque foi leve, mas o peso era imenso. Aquele símbolo não era um pagamento. Não era uma recompensa. Era proteção. Era pertencimento. Um sinal visível de que aquela terra reconhecia um homem que escolhera agir diferente quando tudo empurrava para a violência. Sem palavras, o líder tocou o próprio peito e, em seguida, tocou o colar. Depois, recuou um passo. Os Apaches se dispersaram na escuridão como sombras que retornam ao lugar de onde vieram. Não houve despedida formal. Não houve promessa explícita. Não era necessário. O deserto havia registrado o pacto. O fazendeiro permaneceu ali por um tempo, sentindo o peso do colar contra o peito, o coração ainda acelerado. Quando finalmente voltou para casa, caminhou devagar, como se o chão tivesse mudado sob seus pés. Talvez tivesse. Nos dias que se seguiram, a transformação começou sem alarde. A fazenda não floresceu de uma vez, como nos contos exagerados que o povo gostava de contar depois. Não foi mágica. Foi gradual. Constante. Quase respeitosa. A terra começou a responder melhor ao pouco de água que recebia. O gado, antes escasso, voltou aos poucos. As cercas quebradas foram reparadas, em algumas por mãos que ele nunca viu trabalhando. À noite, o fazendeiro dormia com uma paz estranha, sabendo que olhos atentos vigiavam a distância. Não por posse. Por respeito. O poço continuava sendo o coração de tudo. Ele puxava o balde todas as manhãs, sentindo o mesmo render da corda, a mesma resistência antiga.
Mas agora havia algo diferente naquele gesto. Não era mais apenas sobrevivência. Era continuidade. A lenda começou a se espalhar. Alguns diziam que espíritos da montanha protegiam aquela fazenda. Outros juravam que o fazendeiro havia sido marcado pelos Apache, tornando-se intocável. Havia quem afirmasse que nenhum homem armado ousaria cruzar aquelas terras sem permissão invisível. O fazendeiro ouvia os rumores à distância e não os alimentava. Sabia que a verdade era mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda do que qualquer exagero. Ele não havia feito pacto com espíritos. Havia feito uma escolha. Certo dia, semanas depois, o líder Apache voltou. Não trouxe guerreiros armados. Veio com poucos homens, sem tensão. Trouxe também o jovem. O rapaz caminhava com dificuldade, apoiando-se num bastão improvisado, a perna ainda envolta em panos limpos. Estava magro, fraco, mas vivo. Os olhos agora tinham foco. E gratidão. O fazendeiro sentiu algo apertar-lhe o peito ao vê-lo de pé. O líder explicou, com poucas palavras e muitos silêncios, aquilo que o fazendeiro nunca soubera. O jovem não era príncipe. Não era chefe. Não era herdeiro de nada grandioso. Era apenas alguém amado. Filho. Irmão. Parte essencial de uma família que não aceitou perdê-lo. O fazendeiro assentiu, absorvendo a revelação com a serenidade de quem já compreendia a essência daquilo tudo. Não importava quem o jovem era dentro da hierarquia. Importava quem ele era para alguém. O líder apontou para o colar. O deserto lembra, e disse, em voz baixa. Depois partiram. Com o tempo, a presença Apache tornou-se discreta, quase invisível. Não era mais vigilância constante. Era confiança. E confiança, naquele território, valia mais do que qualquer arma. O fazendeiro envelheceu ali. Os anos passaram. As estações vieram e foram. O poço continuou a oferecer água. Às vezes pouca. Às vezes suficiente. Mas sempre compartilhada com cuidado, com consciência. Ele nunca mais viu pistoleiros ousarem ameaçar sua terra. E quando alguém perguntava por quê, recebia apenas um olhar sério e um conselho simples: algumas escolhas marcam mais do que cicatrizes. Na última imagem que o deserto guardou dele, o fazendeiro está novamente ao lado do poço. O sol ainda castiga, como sempre fez. O calor continua impiedoso. Mas há algo diferente no silêncio. Ele puxa o balde devagar. A água surge, refletindo o céu. Ele para por um instante, segura o balde com firmeza, sentindo o peso conhecido. Olha ao redor. Nada se move. Nada ameaça. O deserto observa em silêncio respeitoso. Porque agora sabe quem ele é. No Velho Oeste, muitos homens mataram para sobreviver. Poucos tiveram coragem de dividir o que tinham. E foram esses poucos que mudaram o mundo ao redor. Se essa história te fez refletir sobre coragem, escolhas e humanidade, deixe seu like, comente o que você teria feito no lugar dele. E inscreva-se no canal para mais histórias reais do Velho Oeste, onde uma única decisão pode mudar destinos inteiros.